Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Estou muito feliz em estar aqui nessa noite. Como o Gabriel falou, a gente sente saudade dessa comunhão, desse momento de louvor, esse momento de estar em família. Faltam agora mais 4 sábados para o nosso retiro de verão. Não sei se vocês estão animados, mas eu estou muito animado. Estamos preparando coisas que eu posso ter certeza que vocês nunca viram em nenhum tipo de retiro. Vai ser algo muito especial, que vai impactar a vida de todos. Já tem impactado a minha vida, a vida do Ezequiel, que estamos organizando. Mas antes disso, Deus colocou no nosso coração uma série de mensagens, que se inicia hoje e que se estende pelas 4 próximas semanas. E o nome dessa série é Repense. Repense a sua vida. Geralmente deixamos para pensar na nossa vida quando se inicia o ano, quando participamos do retiro e saímos de lá transformados, saímos de lá revigorados, saímos de lá transformados pela palavra de Deus. Quantos já experimentaram isso nas vidas? Em várias coisas. E essa série ela veio bem de encontro com coisas que eu estou passando na minha vida. E Deus tem falado muito no meu coração através dessa série. E eu creio que Deus tem muito para falar no coração de cada um de vocês também. Em Mateus 5,13 a palavra de Deus diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Acredito que muitos de vocês começam o ano e fazem aquela lista, as metas do ano. Repensam como foi o ano anterior e já traçam metas para o ano que se iniciou. Acho que a maioria, ou quase todos, talvez alguns não façam. Eu faço, mas às vezes eu deixo de cumprir. Isso é normal. E quando nós fazemos essas metas e analisamos o ano que se passou, às vezes o teu ano pode ter sido um ano maravilhoso, um ano cheio de conquistas, um ano muito bom, ou talvez o teu ano tenha sido horrível, tenha sido um ano desastroso, um ano que não foi bom. Não sei como foi. Mas todo o início do ano nós falamos sobre metas, nós falamos sobre fazer o checklist. Eu lembro de todos os inícios de anos dos inconformados, é sempre basicamente a mesma palavra. Então a ideia é trazer algo diferente, repensarmos a nossa vida. E essa série nós iremos falar sobre 5 pontos. Primeiro, essa introdução de hoje, uma breve introdução, falando sobre a nossa vida como um todo, sobre os nossos pensamentos. Falaremos sobre repensar a nossa visão de ser igreja, de repensar nossa visão sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que são prioridades na nossa vida. Repensar os nossos comportamentos como cristão. E por fim, repensar o nosso futuro. Talvez tu pense e pergunte: eu já sei de tudo isso, tanto faz para mim. Eu já sei o que eu quero para o meu futuro, não preciso repensar nada. Eu já sei quais são as minhas prioridades, eu já sei como me comportar. Não é necessário repensar essas coisas na minha vida. Mas a verdade é que se nós pararmos para pensar como nós estamos vivendo a nossa vida como cristão, talvez eu e você começamos a perceber o quê? Que talvez ela não esteja tão correta quanto nós imaginamos. E isso nos traz um problema. Isso nos traz um entendimento errado.
Porque quando nós acreditamos que tudo está correto, mas na verdade não está, a consequência é que nós começamos a crer que aquilo que está errado é certo. E daí nós começamos a depositar a nossa fé em algo errado. E qual que é a consequência disso nas nossas vidas? É tomar uma direção errada. É ser direcionado pelo caminho errado. Nós cremos que estamos corretos, mas na verdade estamos errados. Por quê? Porque não estamos de acordo com a palavra de Deus. As nossas prioridades, os nossos comportamentos, a nossa visão de igreja, como nós queremos o nosso futuro, não está alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. E a consequência de tudo isso é que nós caminhamos e seguimos numa direção contrária da qual Deus quer para as nossas vidas. Com tudo isso, é muito importante repensarmos esses aspectos da nossa vida e buscar a única verdade que nos direciona pelo caminho certo, que é Deus. No capítulo 12 de Romanos, que eu acredito que todo mundo aqui conhece, é o nosso versículo como inconformados, não vos conformeis com este mundo. Paulo escreve esse texto e diz que nós não devemos imitar os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixar com que Deus transforme por meio de uma mudança no nosso modo de pensar. Esse texto, Paulo está falando sobre uma transformação no nosso modo de pensar. Ele diz que nós devemos repensar a nossa vida. E como que nós fazemos isso? Paulo diz que nós devemos fazer isso através de Deus. Ele não fala que eu, Felipe, consigo mudar essa transformação, consigo fazer essa transformação na minha vida. Ele diz que Deus realiza essa transformação na nossa vida. O porquê disso é porque, se não for Deus, nós somos enganados pelos nossos sentimentos. E é muito mais simples do que parece. Nós iniciamos um ano querendo uma mudança, querendo uma transformação. Ou começamos a entender aquilo que Deus está colocando no nosso coração através dessa série, queremos mudar, queremos repensar coisas. E aí vem uma euforia, e isso é um sentimento. A mesma coisa de quando saímos de um retiro. Só que Paulo está dizendo que essa transformação só é possível através de Deus. Deus direciona o Espírito Santo e Ele nos enche. E através da Tua palavra nós somos renovados. Só que a verdade é que esse repensar em nossas vidas, hoje, no mundo em que vivemos, nós tentamos buscar em outras alternativas como mudar. Eu posso dizer que eu vivo isso também. Nos últimos tempos eu venho sofrendo com isso na minha vida, querendo uma mudança, querendo uma transformação no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir. Eu acabei passando por um ano meio turbulento, com várias confusões, e eu venho buscando através de outras ferramentas, através de médicos, através de remédios, através de mentorias, buscar essa tal renovação, essa tal mudança, quando na verdade essa mudança ela está ali, muitas vezes escancarada na nossa frente, e a gente acaba não percebendo. Isso foi até algo que a minha esposa falou. Ela falou: será que o que tu está buscando de mudança não é mais simples do que tu está almejando, que tu está buscando?
Talvez essa mudança não é algo que você já conheça. Talvez a gente esteja buscando coisas para o nosso futuro, esteja colocando prioridades na nossa vida que não são as prioridades, os comportamentos e visões que Deus tem e nos mostra através da tua palavra. E buscamos em outros meios. John Piper, um pastor americano, diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz: os meus sentimentos, eles não são Deus. Deus é Deus. Meus sentimentos não definem a verdade. Meus sentimentos, eles são ecos e respostas ao que a minha mente percebe. E às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sintonia com a verdade. Ou seja, daquilo que Deus quer de mim. O que ele está querendo dizer? Que os meus sentimentos, eles não são Deus, porque os nossos sentimentos, eles são enganosos. Dia eu estou alegre, dia eu estou triste. Os nossos sentimentos são voláteis. Existem variações. Mas Deus é Deus. Meus sentimentos, eles não podem definir uma verdade. Eu não posso basear as minhas prioridades através dos meus sentimentos, os meus comportamentos através dos meus sentimentos, a minha visão de igreja através dos meus sentimentos, o meu futuro através dos meus sentimentos, porque os meus sentimentos, eles não são Deus, porque Deus é Deus. E ele continua dizendo que os meus sentimentos, eles são ecos e respostas ao que a minha mente percebe. Aquilo que nós percebemos, aquilo que nós vemos, os nossos sentimentos são respostas disso. E quando nós estamos vivendo uma vida fora daquilo que Deus coloca para o nosso coração, fora das verdades da palavra de Deus, os meus sentimentos, eles estão fora de sintonia com a verdade, que é a palavra de Deus. Paulo, no livro de Romanos, que é um livro que fala muito como nós devemos viver a nossa vida como cristão, ele nos mostra tudo o que devemos fazer, como não devemos. Ele nos traz a verdadeira narrativa de como ser um cristão. Ele nos mostra, através da obra redentora de Jesus Cristo, aquilo que devemos fazer, aquilo que estamos cansados de escutar, de ser inconformados. Ele fala sobre vários aspectos, mas no geral ele traz a verdadeira narrativa. Mas o que acontece hoje em dia é que nós somos bombardeados de narrativas diferentes, que nos tentam empurrar ideologias que não estão de acordo com a palavra de Deus. Ideologias que diz que nós devemos abortar, mas não podemos cortar uma árvore. Eu quero que vocês prestem atenção, eu não estou dizendo que cortar uma árvore está certa, mas a verdade é que toda a vida humana, toda a criação, ela é importante. Todo animal, tudo é importante, tudo aquilo que Deus criou é importante. Tudo merece nosso cuidado, tudo merece nosso amor, tudo merece nosso respeito. Mas nós não podemos igualar o valor da planta e de um animal ao valor de um ser humano. São coisas que nós devemos repensar na nossa vida. Às vezes, o mundo nos dá essa informação e nós nem damos bola. Isso daí não é meu papel discutir isso, não é meu papel falar sobre isso. Mas a verdade é que isso vem poluindo a nossa mente. Isso vem entrando no nosso coração. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O problema todo é que nós paramos de amar o ser humano e começamos a amar todas as outras coisas.
Nós paramos de amar um ao outro. Nós paramos de se importar com aquele cisquinho de gente que está dentro do ventre de uma mulher. A gente se importa com a proteção ambiental das tartarugas, que tem que se importar. Investimos tempo, dinheiro, mas a gente não liga para um aborto. Às vezes eu compartilho na minha rede social as tartarugas. Não tem problema. Mas eu não dou importância que estão matando milhares de crianças por aí. Eu não estou nem aí. Isso não faz parte das minhas prioridades como cristão. E a gente pensa, quem tem que decidir sobre a vida é a mulher. A palavra de Deus já diz. Antes de qualquer embrião fecundar no ventre de uma barriga, Deus já escolheu e traçou um propósito para aquele bebezinho. Jeremias 1:5. Estamos deixando de valorizar o que é mais importante na criação: as pessoas. Eu estou falando de aborto, gente, porque é algo que está na moda, que nós devemos nos inconformar com isso e repensar isso na nossa vida. Será que eu não estou deixando isso ser uma coisa banal na minha vida? Nessa série, nós queremos fazer vocês e eu repensarmos esses valores de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com as narrativas que o mundo nos oferece. Hoje em dia, gente, é comum e natural as pessoas banalizarem o culto de domingo. Eu venho no culto só na minha escala, eu sirvo e acho que está tudo certo, e o restante eu assisto em casa ou nem venho. Ou se meus amigos não vêm, eu não vou. É comum. A gente que participa de ministério, a gente vê as pessoas, percebe os comportamentos. Eu vou vir no culto de domingo, quando eu estiver na escala, mas quando eu não estiver, eu nem apareço. Vou lá só para cumprir a escala. Mas a palavra, a comunhão, o cultuar a Deus, não acontece. E essas coisas aos poucos vão, de pouquinho em pouquinho, vai tomando conta da nossa vida. Vir no sábado também, a mesma coisa. Participar de um grupo de crescimento. Para quê? Não tem o porquê. Jejuar? O que é isso? Para que serve jejuar? Por que eu vou jejuar? Sexo antes do casamento? Isso daí era na época dos meus avós. Isso é besteira. Não funciona mais assim. A Bíblia diz isso, mas hoje em dia é uma época diferente. Hoje em dia a gente não precisa mais falar sobre isso. Não preciso casar. Eu faço a hora que eu quiser. A consequência é minha. Eu viajar sozinho com meu namorado, não tem problema nenhum. Vamos nós dois. Eu já sou grandinho, eu já trabalho. Mas a verdade é que isso não é normal, gente. Nós devemos repensar isso na nossa vida. Às vezes você vai pensar e falar: Felipe, mas isso daí é besteira, tudo adulto aqui, tudo maior de 18 anos. Gente, quando vocês colocam brecha para o inimigo, ele ataca. E o que era uma viagem, às vezes se transforma em uma gravidez. É todo mundo adulto aqui. Eu não preciso medir as palavras. Talvez isso você não esteja esperando, mas isso pode acontecer. É muito fácil falar que talvez você consiga se controlar, que isso é fácil, mas o nosso corpo, aquilo que está na nossa mente, o pecado, ele é carnal. A gente sente a atração um pelo outro. Não tem como fugir. É difícil. Trocar de namorado que nem troca de roupa, é normal, até eu achar um que eu consiga namorar de verdade. Gente, se valorizem, repensem sobre isso na vida de vocês. Não é normal. No mundo é normal.
Mas para quem deseja ser sal na terra, isso não pode ser normal. Repense a vida de vocês. Repense seus comportamentos. Repensem suas prioridades. Eu saí para tomar uma cervejinha no final de semana com meus amigos do trabalho. Cara, isso é normal. Eu tenho que estar entre eles. Eu tenho que evangelizar. Só que o testemunho que evangeliza é o testemunho que traz a pessoa para Cristo. Pode ter certeza que se você for diferente, eles vão notar. E eles vão começar a vir e perguntar o porquê que tu não faz isso. E aí é a brecha. Gente, não é normal. Hoje o mundo está virado, e se nós queremos ser inconformados, se nós queremos ser o sal da terra, se nós queremos transformar o mundo onde nós vivemos, nós devemos entender essas coisas. Será que eu vou para o inferno se eu ficar falando palavrão? É uma coisa normal, todo mundo fala. Testemunho, comportamento. Ou alguns depois que casam falam, ah não, hoje em dia é diferente. Mulher faz o que quiser. Eu não sou machista, gente. Lugar de mulher é onde ela quiser. Vou casar, não vou fazer nada pro meu marido, ele que se vire. Cada um no seu lugar. Gente, é bíblico. Eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode fazer nada. O homem deve cuidar do lar. O homem deve ajudar a mulher, óbvio. Nenhuma mulher é empregada de nenhum homem. Os dois têm que cooperar um com o outro. Mas a mulher tem um papel especial no lar. E o homem tem um outro papel. O que está acontecendo é que hoje em dia não estão se criando homens. Isso está deixando de existir com o tempo. E o nosso papel também como cristão é repensar isso na nossa vida. Eu não estou falando para ser machista. Eu estou falando para entender o papel no qual Deus designou para cada um de nós na nossa vida. Hoje ser crente é normal. Hoje não é mais algo que a pessoa olha e fala, ó, aquele ali é crente. Se tu está numa faculdade, a maioria é crente. No teu trabalho, pode ser que dependendo do trabalho não tenha muitos. Mas hoje em dia no Brasil, ser crente não é mais algo subjugado pela sociedade. Na verdade, crente é a maioria. Só que crente tem bastante, mas cristão tem poucos. Aqueles que de fato, de verdade, vivem a palavra de Deus. Existe crente que sabe o nome de todos os participantes do BBB. Sabe idade, sabe até a arroba do cara, sabe a cidade onde nasceu, sabe tudo. Mas não sabe quem são os 12 discípulos de Jesus. É verdade. Daí você vai me falar, mas o que tem assistir BBB? Não tem nada. Mas o que isso acrescenta na sua vida? O que eu estou trazendo é uma reflexão de repensarmos comportamentos, prioridades, atitudes. Pensar o que você quer daqui para frente nesse ano que se inicia. Essas coisas que nós falamos são coisas que sutilmente, de pouquinho em pouquinho, elas vão sendo distorcidas e vão lentamente nos afastando da verdade, que é a palavra de Deus. Assim como o pastor Gilberto fez aquele exemplo das torres caindo. Algo inofensivo, que parece que é pequeno. Uma cervejinha aqui, uma viagenzinha ali, um negocinho aqui, um negocinho colar. E quando tu vai ver, tu está totalmente distante da presença de Deus. Não vou no domingo, não vou no sábado. Vou de lá de vez em quando numa escala, e quando você vai ver, tu
tu já saiu. Aquilo que tu experimentou num retiro, talvez tu já nem se lembre mais. E a tua vida está perdida e você não sabe o que aconteceu. Sabe por quê? Porque você deixou com que o mundo tomasse conta da sua vida. E aquelas pequenas atitudes foram se tornando algo gigantesco na sua vida. Quando na verdade Jesus ele fala através da tua palavra, para que aquele que quer vir de verdade após a mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Jesus fala para que eu e você venhamos a negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, negar aquilo que gostamos, para viver a verdade, que é a palavra de Deus. Todo cristão, toda a vida de um cristão, escutem bem isso, gente, ela será uma luta, ela não vai ser fácil, e é uma luta diária entre aquilo que é a minha vontade e aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer através da palavra dele. Todo dia nós vamos viver essa luta diária, da minha vontade contra aquilo que a palavra de Deus diz para que nós venhamos a fazer. Não é algo fácil, é algo complicado, mas é o nosso dever como cristão. Se você está aqui hoje, é porque você decidiu vir até aqui. E se você decidiu vir até aqui, acredito que você está disposto a iniciar conosco nessas próximas 4 semanas, a mudar alguns pensamentos na sua vida. Jesus diz que nós precisamos ser sal. E o sal, ele sempre irá trazer um gosto diferente. O sal, onde ele estiver, nada vai ficar sonso. Tudo vai ter mais sabor. Tudo vai ter mais alegria. E esse é o nosso papel no mundo. É o nosso papel como inconformados. De nada vai adiantar sairmos daqui hoje, esquecermos aquilo que foi pregado, ou sairmos de um retiro e realmente não acontecer uma mudança na nossa vida, e deixar que os sentimentos nos mostrem o caminho que devemos seguir. De nada vai adiantar. Nós devemos ser diferente de tudo. É difícil, é complicado, mas não é impossível. A cada dia vai ser pior. A cada dia o mundo vai nos mostrar coisas diferentes, mas cabe a nós fazermos o diferente. Cabe a nós mudarmos os nossos pensamentos, sempre colocando Deus e buscando através dele essa mudança. Por isso, eu quero dizer para vocês que nesses 4 sábados é de extrema importância que vocês venham, porque eu acredito do fundo do meu coração que isso realmente pode transformar o ano de vocês, como já tem mudado a minha perspectiva para o ano que se inicia. Repensem, não é uma palavra desmotivacional, mas é algo para que a gente venha sair daqui com um ânimo, mas não com um ânimo que amanhã a gente esqueça, mas com um ânimo de derramar essa transformação diante de Deus, assim como cantamos, entregar diante de Deus isso, e falar: Deus, eu coloco diante de Ti a minha vida. Eu queria convidar o louvor. C.S. Lewis tem uma frase que é muito interessante, que vocês levem para a vida de vocês. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Eu quero pedir para que vocês fechem os olhos e eu quero fazer uma oração antes de o louvor iniciar. Deus,
eu quero te louvar e te agradecer, Deus, porque Tu tens colocado em nosso coração, Pai, uma palavra para que nós venhamos repensar as nossas vidas, repensar como nós queremos iniciar esse ano de 2022. E eu creio que o Senhor tem muito para os inconformados. E eu me coloco à disposição para ser sal na terra, Deus. Se você tem essa vontade também, coloque diante de Deus, para que vocês venham ser sal na terra, assim como a palavra de Deus diz, que vocês venham colocar as suas prioridades, os seus comportamentos, de acordo com a palavra de Deus. Se comprometa com Deus, de repensar a sua vida, de repensar como você vive, de repensar aquilo que tu fez no ano que se passou, e o que você pode mudar, para ter um ano onde você será sal na terra. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Se coloque de pé. O que faz mudar o Cante para Deus como uma oração. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome
só tu tens. Vem e faz em mim teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração a ti, Deus, do jeito que só tu tens. Vem e faz em mim teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração a ti, Deus, do jeito que só tu tens. Faz em mim teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração a ti, Deus, do jeito que só tu tens. Vem e faz em mim teu querer, pois tudo em mim quer viver no teu amor, em tuas mãos moldado ser. Quero conhecer-te mais profundo, Deus. Minha vida abro a ti, todo medo entrego aqui. Eu preciso que o céu, pois tudo em mim quer viver no teu amor, em tuas mãos moldado ser. Quero conhecer-te mais profundo, Deus. Minha vida abro a ti, todo Louvado medo seja teu nome, Deus. entrego aqui. Que venhamos viver isso que cantamos, Me toque. que venhamos dedicar a nossa vida a Deus, que venhamos colocar a nossa vida diante de Deus, que venhamos realmente viver aquilo que o Evangelho nos diz, que nós venhamos seguir aos passos de Cristo, que venhamos construir a nossa vida alicerçado na palavra de Deus, como cantamos, que não venhamos deixar que o mundo nos corrompa, mas que nós venhamos a mudar esse mundo. Não que o mundo nos transforme, mas que nós venhamos transformar ele. Para você, essa quantidade de pessoas aqui pode ser poucas, mas há milhares de anos atrás existiam 12 homens e um Deus. E hoje nós estamos aqui. E hoje nós somos milhões. Não deixe o mundo transformar a sua mente, mas se renove todos os dias nessa batalha contra as suas vontades e viva de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu quero dizer para vocês que eu agradeço a presença de vocês que vieram nesse calor, que suaram, mas não deixem de vir nos próximos sábados por conta do calor, porque nós vamos colocar lá, colocamos mais ar-condicionado, colocamos ventilador, não tem problema. Venham, estejam aqui. Eu creio que Deus tem muito ainda a falar em nossos corações. Tem alguém aqui hoje que nos visita pela primeira vez? Não precisa ter vergonha. Temos uma aqui, que não levantou, mas a Jéssica entregou. Temos 2 lá atrás. Tem umas 2 aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês. Viram quem é, né? Vocês podem levantar a mão, por favor? Não precisa ter vergonha. Ó, um aqui, 2 e 2, 2 casais. Alguém vai chegar até vocês, vai trocar uma ideia, porque o pessoal aqui é bem receptivo. Eles não têm vergonha, eles gostam de se comunicar. E, gente, não saiam daqui com a cabeça baixa, saiam daqui
com um pensamento de motivação em Deus para transformar esse ano que se inicia. Por isso que o louvor aqui até programou uma música boa para terminar. Não é só com vocês que acontece. Vocês não sabem, mas o Ezequiel ia pregar aqui hoje e ele deu positivo para Covid, então ele não vai poder vir. Não pôde vir, né? Então me pegaram de surpresa. No culto dos teens, o Henrique também positivou. Então eles me falaram hoje, eu tive que pregar nos dois. Então essa é uma surpresa para vocês também, para todo mundo ficar com surpresinha. Amém? Deus abençoe vocês. Fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Só fogo, só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Só fogo, só coração, só desejo de ser tuas mãos. Declare bem forte. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Declara bem forte isso a ele. Nós somos teu povo.